Agora no Revista Justiça, Direito de Trânsito. Corrigindo 9h09, vamos falar hoje sobre direito e advocacia no Sistema Nacional de Trânsito. E o nosso convidado é o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia, o doutor Danilo Costa. 99, bom dia, doutor Danilo. Bom dia, Sérgio. Tudo bem, meu amigo? Bom dia, ouvintes aí da Rádio Justiça e do programa. Doutor Danilo, vamos... de Trânsito. Como vai? Tudo bem? Vamos aqui. Um pouco. Hoje aqui no Revista Justiça, o senhor me ouve bem? Ouço bem, ouço bem. Vamos lá então. Hoje o senhor traz para nós o tema o direito e a advocacia no sistema de trânsito, doutor Danilo. Como é que funciona então essas questões que envolvem o direito e a advocacia no Sistema Nacional de Trânsito, hein? Vamos fazer uma divisão. Então a gente vai falar primeiramente aí do direito do trânsito. E para isso a gente precisa falar do Sistema Nacional de Trânsito, o famoso SNT. E que nesse Sistema Nacional de Trânsito nós temos aí o Senatran, a Senatran, né, a Secretaria Nacional de Trânsito, nós temos os DETRANs, temos os CETRANs, Departamento Estadual de Trânsito e os Conselhos Estaduais de Trânsito, temos as Secretarias Municipais de Trânsito e no caso do Distrito Federal nós temos a CONTRADIF. Por que a gente hoje entende e revela o direito do trânsito como um pilar muito importante e necessário para o trânsito, né? E a pacificação desse trânsito? Porque em todos esses entes do Sistema Nacional de Trânsito, Sérgio, nós precisamos realmente que o direito colabore na questão dos marcos regulatórios para a gente construir legislações, resoluções e portarias regulares dentro do direito e da nossa democracia e Constituição Federal. Nós precisamos acompanhar processos judiciais de repercussão geral, como foi o caso aí do uso do etilômetro julgado recentemente pelo STF, e que realmente precisou aí do direito de trânsito subsidiando os eminentes ministros do STF com informações e subsídios na área de trânsito. Nós temos a figura do amicus curiae, que é exatamente aquela questão de entidades relacionadas com o trânsito ajudarem em decisões judiciais. Nós temos o esforço legal, que inclusive existe uma câmara temática no Senatran, na Senatran para isso, que é uma câmara hoje que nós temos um representante aí, que é o doutor Júlio Modesto, que tenta realmente fazer a reforma do CTB, fazer com que a letra da lei seja o mais assertiva possível dentro do contexto do cotidiano do cidadão. Então há essa questão da Câmara de Esforço Legal ajudar nessas legislações, e hoje nós brigamos para que tanto a OAB como a entidade de direito de trânsito façam parte dos conselhos estaduais de trânsito para darem votos mais qualificados no julgamento de recursos de trânsito, nos CETRANs, e ajudar também nessas normativas estaduais e municipais. Certo, e partindo daí, por onde podemos entrar agora com a questão da advocacia? A advocacia, Sérgio, de trânsito, a gente também acha que passando pelo direito do trânsito, que não envolve somente advogados, então ainda na pauta do direito de trânsito a gente conclama e incentiva para que a gente tenha aí Ministério Público com promotores especializados na área de trânsito, juízes especializados e várias especializadas na área de trânsito, delegacia de trânsito. Então, com essas questões aí mais específicas, então em todos os órgãos nós tenhamos representantes da área do direito com essa qualificação específica, já que o trânsito e os números que ele traz para a sociedade são muito impactantes negativamente atualmente. A gente precisa de pessoas assim. E a advocacia é exatamente o intermédio dessa questão toda, porque através do advogado é que o cidadão é representado, é que a cidadania, um dos pilares da OAB, é colocada à tona, em que a gente aí com o sistema OAB colocamos os direitos e deveres do cidadão como pilares essenciais da cidadania e necessários, e que assim a gente consiga formar advogados especialistas na área de trânsito, colaborando com os cidadãos perseguindo os seus direitos e também fazendo esclarecimentos a eles sobre os seus deveres no trânsito, e assim a gente ajudar na pacificação do nosso trânsito.
Doutor Danilo, acredito que existe uma certa resistência para uma pessoa que tem um problema, seja administrativo, seja uma multa de trânsito, pensar em recorrer a um advogado. Precisamos trabalhar essa cultura também com o cidadão sobre procurar um advogado para ter o direito à legítima defesa? Precisamos sim, que é exatamente como eu falei anteriormente, o exercício da cidadania. Alguns órgãos de trânsito hoje, eles não incentivam, inclusive, o cidadão, mesmo que seja em questões menores, a recorrer. Então, o cidadão hoje prefere, às vezes, até fazer o pagamento das suas multas e autuações de trânsito, pela dificuldade que ele tem de impor ou entender o seu recurso. E naquelas questões mais complexas, a gente entende que sim, deve ser procurado especialistas. Na minha comissão de trânsito da OAB da Bahia, a gente inclusive faz tutoriais, concede bastante entrevistas, fazendo com que o próprio cidadão consiga recorrer daquelas multas menores que não precisa de um acompanhamento de um grande especialista ou de um especialista. E quando ele tiver realmente problemas maiores e mais significativos, ele sim procure um especialista, não tenha essa resistência e não contrate rábulas, né? Que são pessoas não formadas em direito, não especialistas em direito do trânsito e que ficam aí captando clientela para fazer recursos modelo e sem nenhum tipo de acompanhamento e responsabilização, como o advogado tem, inclusive o órgão de controle, que é a nossa OAB, que aí a gente prima pela ética e transparência com nossos clientes. Mas também não tem isso das pessoas fazerem aquela conta, né? Vou pagar a multa ou vou procurar um advogado, qual que sai mais caro? Não, com certeza. Por isso que eu digo sempre, a multa de trânsito, quando ela é de pouco valor agregado, é interessante que nós tenhamos e incentivamos o cidadão a fazer o próprio recurso. Então, no Instagram da Comissão de Trânsito, nós temos tutoriais para que o próprio cidadão faça o seu recurso. Mas naquela que realmente impacta, principalmente na restrição de direitos, que é a suspensão de direito de dirigir. Então, a gente acha que aí sim o cidadão deve ter um acompanhamento mais especializado, mais profundo, até porque não é só o pagamento, né? Você já vai ter aí restrição de direitos que impactam muito na sua vida e no seu cotidiano, e um especialista poderá te ajudar a você ser penalizado realmente na medida em que deve ser penalizado ou, em outros casos, até absolvido dessa pena restritiva de direitos. E qual a avaliação o senhor faz sobre as portarias estaduais que tratam dos procedimentos para a advocacia de trânsito? Nós estamos numa força-tarefa em nível nacional para exatamente criar uma uniformização dos procedimentos e para que todos os ouvintes entendam, essa uniformização nós não queremos somente para os advogados, a gente também quer que os cidadãos tenham essa uniformização e assim dentro do âmbito dos DETRANs estaduais a gente não tenha essa descentralização de comportamentos. Para que vocês entendam um pouco melhor, hoje nós temos os DETRANs, unidades administrativas centrais, e elas são divididas em unidades administrativas do interior, em atendimento em shoppings. Nesses lugares nós temos servidores públicos que não são diretamente conectados com o DETRAN Central, e assim a gente tem comportamentos diferentes. Quando eu sou atendido no DETRAN sede, eu sou atendido por um servidor em um formato, e quando eu sou atendido em outra unidade descentralizada dos DETRANs, eu sou atendido de outra forma. Por isso que nós estamos aí nessa força-tarefa de fazermos portarias estaduais, uniformizando esses procedimentos, para que dentro do âmbito dos DETRANs, e inclusive nacionalmente, nós tenhamos um atendimento igualitário por todos os servidores, em todos os serviços, tanto para o advogado como para o cidadão. Pois é, doutor Danilo, imagina até que os advogados devem ter os seus honorários de acordo com cada estado, de acordo com a dificuldade que ele vai encontrar ou não? Sim, a complexidade de cada caso, ela impacta no valor dos honorários que devem ser tratados. A gente trabalha hoje com tabela da OAB, então estamos formatando a tabela nacional de honorários da advocacia de trânsito, para que inclusive o cidadão tenha mais clareza no que está sendo cobrado, sendo que essa tabela parte de valores mínimos e não máximos, para que realmente o cidadão tenha ali uma base de como está sendo cobrado a sua defesa e a atuação do advogado de trânsito, e também proteger nossa categoria, que precisa realmente ter honorários aí justos. Doutor Danilo, e o que o senhor pode comentar sobre um ofício do Conselho Federal da OAB sobre a alteração da resolução sobre representação dos cidadãos?
temos uma resolução, Sérgio, do CONTRAN, que trata exatamente das defesas administrativas de trânsito. E nessa resolução nós temos lá informando que o cidadão pode se fazer representar. O ofício do Conselho Federal da OAB, ao Senatran, é para que haja uma modificação dessa resolução, explicando que essa representação não é uma representação para exercício da defesa, e sim uma representação de você estar ali no lugar do cidadão. Porque nós temos aí o exercício irregular da atividade em que pessoas se fazem representar por cidadãos comuns que não têm uma categoria, que não são formados em nenhum tipo de profissão, não tem um órgão regulador, como nós temos a OAB, e assim a gente entende que é um exercício irregular dessa profissão e pedimos ao CONTRAN que altere essa regulamentação para proteger o cidadão e, obviamente, os advogados que estudaram, se formaram e estão aí aptos a exercer essa representação processual, mesmo que administrativa. Doutor Danilo, o direito de trânsito, quando um advogado entra com algum recurso, existe um PJE como na Justiça? Como isso funciona? Não, esse é um dos dificultadores, Sérgio. Nós temos hoje um volume muito alto de autuações de trânsito e arrecadação na área de trânsito. Isso faz com que o cidadão entenda que há uma indústria de multas e com captação de recursos, já que a gente não tem essa facilidade e transparência no exercício do direito de defesa do cidadão, que é contemplado pela Constituição Federal, com ampla defesa, devido processo legal e contraditório. Então, nós estamos também levando uma solicitação ao CNJ para que o sistema PJE ele seja possibilitado na esfera administrativa e principalmente na de trânsito, e assim nós tenhamos uma uniformização desses procedimentos de defesa prévia, de recurso ao Jari, recursos ao CETRAN, dentro de um PJE administrativo, e assim tanto o cidadão como o profissional vão ter mais facilidade em exercer esses direitos da defesa contraditória devido ao processo legal, e os entes também participantes do Sistema Nacional de Trânsito vão ter mais agilidade no julgamento desses recursos e não teremos essa morosidade. Só no estado da Bahia nós temos 100 mil processos de suspensão de direito de dirigir parados para serem ainda startados, só para você ter ideia de como é necessário o PJE administrativo. Muito bem, para fechar, eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre o Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito, inclusive o senhor faz parte, junto com outros especialistas, até o doutor Rosan Coimbra. Nós fundamos e idealizamos o Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito, Sérgio, exatamente com o objetivo de não sermos só representantes da advocacia e conclamar para que nós tenhamos aí gestores públicos na área de trânsito, bacharéis em direito, nós tenhamos promotores, juízes, nós tenhamos representantes do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, para que a gente forme marcos regulatórios, que a gente faça um sistema de consultoria de amigos curiae gratuita para situações de trânsito, fazendo com que essa área de trânsito tenha um aperfeiçoamento na área do direito. Então, audiências públicas, com participações, com ofício. Então, é realmente um instituto de utilidade pública e que com esses pares que você mencionou aí, doutor Rosan, doutor João Eduardo, doutora Flávia, doutor Tiago Romano, então nós somos hoje em 18 representantes, todos em cada um estado, então já estamos em 18 estados. Faremos nosso lançamento dia 22 de setembro no Clube da Aeronáutica de Brasília, e assim nós queremos sim colocar o Instituto Brasileiro de Direito do Trânsito à disposição das autoridades, do Judiciário e da população. Muito bem, doutor Danilo Costa, e aproveito então, já que o senhor falou que existem todos esses integrantes de vários estados, acredito que a grande conversa é essa falta da padronização de procedimentos, como já comentamos aqui nessa entrevista, não é? Não, com certeza é uma das pautas primordiais do Instituto, que é exatamente a uniformização em todo o país. Então, como nós trocamos experiências com 18 estados componentes do nosso Instituto, a gente troca experiências no objetivo de colocarmos o trânsito uniformizado em todo o Brasil, logicamente que respeitando algumas diferenças
que nós temos aí, que nós temos um país continental, mas no que puder uniformizar, nós vamos uniformizar. Já fizemos um primeiro modelo, que foi a Portaria da Bahia, que uniformizou o procedimento para atendimento da advocacia, o que foi replicado 2 semanas depois no DETRAN do Distrito Federal, também com a OAB do Distrito Federal. Então é isso que nós queremos, um trânsito aí mais seguro e o direito sendo colocado como um pilar necessário para que esse trânsito seja realmente mais seguro e salvemos vidas. Doutor Danilo, para encerrar, o nosso ouvinte que está acompanhando essa entrevista tem algum problema de trânsito, recebeu alguma multa? Qual é o procedimento que ele deve tomar então? Como ele deve avaliar a gravidade dessa multa, as consequências dela, como ele deve procurar, quando que ele deve procurar um advogado? Imediatamente, quando o cidadão receber sua autuação de trânsito, Sérgio, ele deve analisar alguns itens dessa autuação. Então, se for por um radar, a aferição, o preenchimento, se na data, local e hora ele estava realmente naquela localidade, porque inclusive é uma das formas de verificar se seu veículo está clonado, e vendo que há uma complexidade no exercício daquela defesa, de que se achou injustiçado em estar recebendo aquela autuação e tem algum tipo de fato que subsidia a sua defesa, ou documentos ou informação, ele deve procurar o órgão de trânsito para pegar a cópia do auto de infração e com essa cópia do auto de infração, ele ali de próprio punho fazer uma defesa simples, se for uma questão mais simplória. Se ele não se sentir seguro em exercer esse seu direito de defesa, aí sim, ele procurar por especialista, sempre começando pelas comissões de trânsito do seu estado, e ali, com certeza, você vai encontrar um profissional que possa lhe atender, que possa lhe auxiliar, muitas vezes com advocacia pro bono, quando realmente o colega entender que não há nem como cobrar honorários, então vai ter só uma orientação, e quando realmente for possível de se cobrar uns honorários, vai ser cobrado e o serviço vai ser, com certeza, prestado por um bom profissional e com excelência. Muito bem, conversamos com o presidente da Comissão de Direito do Trânsito da OAB da Bahia, Danilo Costa, e falamos sobre o direito e a advocacia no Sistema Nacional de Trânsito. Doutor Danilo, muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Eu que agradeço e já deixo aqui a informação. Vamos falar da próxima vez, Sérgio, assim que nós tivermos a oportunidade, do Código de Trânsito Condominial. Um forte abraço e tudo de bom para vocês. Até a próxima, muito obrigado.